Olá a todos, vamos dar início a mais um vídeo do nosso canal Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 12 de julho, na Bíblia, ao longo do ano, estudaremos os capítulos 41 a 44 de Isaías. Vamos juntos? Iniciando então pelo capítulo 41, onde nós temos como destaques: Deus promete salvar o povo de Israel e o Senhor desafia os deuses. Vamos à leitura na Nova Almeida atualizada. Calem-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças. Que se aproximem e então falem. Vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele? Com a sua espada ele os transforma em pó, e com seu arco em palha que o vento dispersa. Ele os persegue, avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram. Eles se aproximaram e vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte. O artífice anima o ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a soldagem foi bem feita. Então, fixam tudo com pregos para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é o meu servo, eu o escolhi, e não o rejeitei. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu o ajudarei, diz o Senhor. O seu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo, armado de lâminas duplas. Você trilhará e esmagará os montes e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. E aqui nestes primeiros 20 versículos do capítulo 41, nós temos então este primeiro destaque, Deus prometendo salvar o povo de Israel. E o segundo destaque, vamos ler agora, o desafio, ou o Senhor desafia os deuses. Exponham a sua causa, diz o Senhor, apresentem as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproximem-se e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Contem-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos se elas se cumpriram. Ou falem-nos
a respeito das coisas futuras? Anunciem-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Do norte suscitei um homem, ele vem. Desde o oriente, onde nasce o sol, ele invocará o meu nome. Pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que o possamos saber? Quem falou disso antecipadamente para que digamos, é isso mesmo? Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-los aí. E a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém entre eles, não há nenhum conselheiro a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. E assim o Senhor desafia os outros deuses. Portanto, no capítulo 41, nós percebemos que o Senhor diz, especialmente lá no versículo 10, não fiquem com medo, eu os ajudarei. Deus fala como se fosse um advogado severo, um oficial de justiça, convocando as nações a comparecer no tribunal, lá no início do capítulo. Mas com o seu próprio povo, ele é infinitamente amoroso e gentil, como nós vemos nos versículos seguintes. Ele está pronto para ajudar, e o povo nada tem a temer. Este é o capítulo 41. Vamos ao capítulo 42, onde nós temos 3 destaques: o servo do Senhor, cântico de louvor pela salvação do povo e o lamento sobre a cegueira de Israel. Vamos ao primeiro destaque, a respeito do servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, as imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. E claro, nós sabemos quem é o servo do Senhor, que depois veremos com maiores detalhes lá nos capítulos 52 e 53. É uma clara referência a Jesus. Seguindo para o segundo destaque, com o cântico de louvor pela salvação do povo. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e os seus moradores. Ergam a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Sela e clamem do alto dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas, e farei secar toda a sua vegetação.
Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhes farei e nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem às imagens de fundição: vocês são os nossos deuses. E assim vemos um cântico de profunda confiança e de esperança no Senhor dos Exércitos. E por último, o lamento sobre a cegueira de Israel. Escutem, surdos, e vocês, cegos, olhem, para que possam ver. Quem é tão cego como meu servo, ou tão surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como meu amigo, e tão cego como servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não as observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo e ninguém diz: devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isto? Quem dará atenção e ouvirá o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Por acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso, derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateou fogo em tudo que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. E assim o Senhor conclui o capítulo 42, demonstrando que o julgamento que os israelitas, que os judeus estavam sofrendo, era, na verdade, não de mãos estrangeiras, mas do próprio Deus, por eles terem se desviado do caminho do Senhor. O capítulo 42, portanto, é um capítulo que traz muitos destaques importantes para o livro de Isaías. Uma luz para as nações. Um novo tema começa a se desenvolver ao lado da previsão da queda da Babilônia. Deus quer abrir os olhos do mundo inteiro e levar a salvação a todos. E essa deveria ter sido, desde o princípio, a missão de Israel. O capítulo 42 começa de forma abrupta com: eis aqui o meu servo. Não se diz quem é, ficando para o leitor a tarefa de descobrir. O servo, num primeiro momento, parece indicar Israel, e ao mesmo tempo, uma outra pessoa. À medida que a descrição é ampliada nos 4 cânticos do servo, que estão não apenas no capítulo 42, mas também no 49, no 50 e, como eu disse antes, de maneira especial no 52 e 53. Fica evidente que nenhum povo, nenhuma pessoa comum se encaixa nessa descrição, somente Jesus. Os escritores do Novo Testamento não tinham nenhuma dúvida de que o servo previsto por Isaías, aquele que salvaria toda a humanidade ao sofrer em seu lugar, é Jesus Cristo. Eles afirmam isso com autoridade do próprio Cristo. Marcos, Lucas, também Atos, também lá na primeira epístola de Pedro. Deus apresenta o seu servo e depois o comissiona. Um novo cântico segue-se a um anúncio das coisas novas que estavam por vir. É um cântico de louvor e um hino de batalha. Depois, Deus continua o seu discurso com novas promessas de auxílio e um apelo para que desta vez seu povo ouça. Os exilados precisavam aprender a lição que sua experiência lhes ensinava. Eis o capítulo 42, vamos à leitura do capítulo 43, onde nós temos como destaques: só Deus resgata Israel, libertação do jugo da Babilônia e a misericórdia do Senhor. Vamos ao primeiro: só Deus resgata Israel. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, as chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
Dei o Egito em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Traga ao povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? É impressionante este relato do próprio Deus resgatando o seu povo. Vamos à libertação do jugo da Babilônia. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali e jamais se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Mais um relato brilhante, magnífico, a respeito da libertação do jugo da Babilônia. E finalizamos este capítulo com a misericórdia do Senhor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó, e você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos, nem me honrou com os seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho com ofertas de cereais, nem o cansei pedindo incenso. Você não me comprou cana aromática, nem me satisfez com a gordura dos seus sacrifícios, mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões, para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, e os seus guias se revoltaram contra mim. Por isso, profanarei os líderes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, e Israel à zombaria. Esta leitura, então, do capítulo 43, onde nós vemos que Deus nunca deixa de amar o seu povo. Durante todo o tempo de sofrimento, Deus estava ao lado de seu povo. Ele tornaria a libertá-los simplesmente porque os amava, não porque eles merecessem. No versículo 8, o cenário é novamente o tribunal.
Tanto Israel quanto as nações estavam sendo julgadas. Por sua constante desobediência, o povo perdeu qualquer direito em relação ao cuidado de Deus. Mas mesmo assim, ele os perdoava. E finalizamos o estudo de hoje com o capítulo 44, onde nós temos como destaques: o Senhor é o único Deus, contra a idolatria e a promessa de livramento. Vamos ao primeiro: o Senhor é o único Deus. Mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes, e eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem, assim como eu, fez predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha diante de mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não fiquem apavorados, nem tenham medo. Por acaso não revelei e anunciei isso a vocês muito tempo atrás? Vocês são as minhas testemunhas. Será que há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Neste relato, então, percebemos o próprio Deus fazendo uma defesa do fato de que Ele é o único Deus verdadeiro. Seguindo nessa temática, vamos ao destaque contra a idolatria. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem. Sentirão pavor e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com um lápis esboça uma imagem. Alisa-a com plaina, marca com um compasso e faz uma escultura, a semelhança e beleza de um ser humano, para ser colocada num templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se aquece e diz: já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto, ele faz um deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque os olhos deles estão grudados para que não vejam, e o coração deles já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, e sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira isso que tenho em minha mão?
E por último, a promessa de livramento. Lembre-se destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porque você é meu servo, eu o formei. Você é meu servo, ó Israel. Não me esquecerei de você. Desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Alegrem-se, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultem, ó profundezas da terra. Cantem de alegria, vocês, montes, vocês, bosques e todas as suas árvores, porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Israel. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o mesmo que o formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Eu frustro os sinais dos que profetizam mentiras e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Obrigo os sábios a recuar, transformando o seu saber em tolice. Eu confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Digo a respeito de Jerusalém, ela será habitada, e a respeito das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Digo à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. Talvez este capítulo 44 seja o de mais difícil compreensão de todos os capítulos de hoje. Este capítulo, juntamente com 45, dão continuidade aos temas que permeiam toda a sessão. A sessão que foi iniciada lá no capítulo 40 e vai até o 55. Israel como servo de Deus, objeto do seu amor. Deus como Senhor da história, o único capaz de revelar o futuro. A tolice de adorar deuses sem vida. E a promessa de que Deus libertará o seu povo. E assim, retomando alguns ensinamentos, podemos pegar aqui da Bíblia da Reforma, que o Senhor rebaixa as nações e prepara a restauração de Israel. É um primeiro grande ensinamento. Que as outras nações naquele período estavam poderosas, mas elas são rebaixadas por Deus, e o Senhor prepara a redenção de Israel. Isso no capítulo 41. Retomando um ensinamento principal do 42, o servo estabelece uma nova aliança para salvar as nações. E o servo do Senhor, sabemos quem é Jesus Cristo, que cumpriu esta promessa, cumpriu esta profecia em nosso lugar. Ele nos libertou, não apenas o povo de Israel, mas o povo de Deus, dos nossos pecados, pela sua justiça. Depois, no capítulo 43, podemos dar destaque ao fato do Senhor testemunhar no tribunal e afirmar ser a única fonte de salvação. Precisamos rejeitar qualquer Deus, religião ou doutrina que afirme que obras ou ações humanas contribuem de alguma forma para a salvação. E por último, como destaque no capítulo 44, podemos dizer que é por meio da obra do Espírito de Deus que o povo escolhido cresceu em quantidade. E quando nós compartilharmos a palavra de Deus com outros, precisamos ter em mente que a conversão e a salvação são obras do Espírito Santo, que age por intermédio da palavra que compartilhamos. Ele cumprirá as suas promessas. Eu espero que este estudo tenha sido de grande valia para você. Continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano aqui do nosso canal. E amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de Isaías. Muito obrigado por acompanhar. Até o nosso próximo vídeo.